Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 15 de agosto, 20 horas e 35 minutos. Nós estamos vencendo mais um dia na presença do Senhor. A gente está vencendo, e quando a gente vence, a gente louva a Deus, né? Mesmo que as tribulações estejam aí, mesmo que tudo esteja dizendo que nada vai dar certo, nós confiamos no Senhor, nós confiamos nele, que tudo está sob a mão dele, tudo está sob as mãos dele. Que o Senhor possa dar coragem para todos nós, porque às vezes a coragem foge, né? A minha, hoje, graças a Deus, eu passei um dia bem, assim, bem, muita comunhão com Deus, buscando a face do Senhor. Boa noite a todos, Andréia, Lu, Caroline Porto. Quem mais que entrou aí que eu não vi, gente? Minha vista tá meia ruim. A Vanilda, o Gerson, todos sejam muito bem-vindos. E nesse momento, irmãos, é um momento que a gente está já começando a entrar numa transição meio complicada, mas a gente tem que buscar de Deus porque Ele sabe a hora certa. Eu vi uma postagem hoje, achei muito interessante. Deus, ele chega na hora do limite. Qual é o meu limite? Qual é o seu limite? Qual é o nosso limite? O Senhor vai chegar no nosso limite. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Como é triste você lutar, né? É triste. É triste. É triste. Mas o Senhor nos testa nos limites. Eu estou sendo testada no maior limite da minha vida. Boa noite, Mônica. Eu estou sendo testada no maior limite da minha vida. Mas eu digo uma coisa para você, eu não largo do Senhor e eu não largo da promessa dele. Eu não largo daquilo que ele já me mostrou. Não, porque ele é fiel. Ainda que os homens falhem, ainda que a figueira não produza, eu continuo confiando no meu Deus. Porque foi ele que me chamou para essa obra, foi ele que me chamou para a guerra, foi ele que me adestrou para o momento em que nós estamos. Eu sei o Deus que eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o que Deus fala na minha vida. Sabe? Isso é uma coisa muito, muito séria, muito séria. Então, por mais que toda a situação, paz, Val, parece que tudo que se conseguiu conquistar, parece que foi tudo pelo ralo. Parece que foi tudo, o homem chegou e destroçou. Eu não confio no homem, eu confio no Deus, porque o homem é dado livre-arbítrio. O homem é dado livre-arbítrio. Mas os planos de Deus, eles não estão ligados ao homem, se é que vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Não, os planos de Deus são muito maiores, muito maiores. E eu louvo ao Senhor por isso, porque nisso tudo eu vi uma peneira de Deus passando, eu estou vendo a peneira, eu estou vendo não dá para explicar o que eu vejo, ainda não dá. Mas eu sinto as mãos do Senhor. Eu sinto as mãos do Senhor nisso tudo. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela moenda. Eu louvo a Deus pela fornalha da aflição. Eu louvo a Deus por todas as coisas, porque é nessa fornalha que o Senhor nos guarda. É nessa fornalha que Ele fala conosco. E eu quero ler com vocês aqui. Hoje eu passei o dia meditando em muita coisa. A live da manhã me deu
eu tive assim, a live da manhã me impactou muito, muito. Eu não sei vocês, mas a mim me impactou muito. Porque eu vi uma revelação de Deus ali que eu nunca tinha visto na minha vida. Tá assim, Carolina, tá vendo uma separação. Boa noite, Aline. Irmãos, eu senti uma coisa tão tremenda na live da manhã que eu passei o dia meditando naquela live. Eu passei o dia meditando. Porque foi muito para mim, não sei, mas para minha pessoa. Porque primeiro, é como eu disse para vocês, Deus fala comigo. Eu passei uma noite tremenda. Eu passei uma noite que vocês não têm noção. Ontem eu não conseguia pensar, eu não conseguia nem abrir a boca, se vocês quiserem saber. Eu estava tão aflita, tão desesperada na minha vida ontem. E olha com o sonho que Deus me deu na madrugada, hein? Mas quando foi à tarde, aquilo foi entrando uma coisa tão ruim dentro de mim, uma sensação. A garrafa com trigo, exatamente. Era uma garrafa dessas grandes. Era isso mesmo, a Miri tá lembrando da garrafa do sonho, da garrafa com trigo. Era uma garrafa grande de 5 litros de água. E uma mão me dava e falava assim, aqui o trigo. E a palha era muita palha, mas o trigo não dava 6 centímetros de garrafa do trigo. Olha, uma garrafa de 5 litros é bastante, hein? 5 litros é bastante. Mas ontem, como sonho que eu tive na madrugada, maravilhoso, com aquele Yeshua HaMashiach, linda aquela música, nossa, aquela música mexeu muito comigo. E eu estava com o povo de Deus, era pouquinho também, era um povo de Deus pouquinho, em campo aberto. E eu escutava, ele vem, eu estou voltando. E quando foi à tarde, irmãos, se abateu assim uma sensação tão tremenda na minha vida, tão tremenda, que chegou a noite eu não conseguia abrir a boca para falar. Eu passei a madrugada em oração. Gente, eu parecia uma, como é que fala? Shalom, Marta. Eu parecia um caramujo, sabe? Parecia um caramujo. Mas eu levantei na madrugada, eu ainda vim fazer oração. E ali eu, sabe, coloquei minha vida nas mãos do Senhor. Acordei pela manhã já um pouco melhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, né? Que suas misericórdias não têm fim. E quando foi na live, eu senti o Senhor me libertando. E aquela mensagem eu não esperava. O impacto dela foi comigo. Foi comigo. E ali eu pude ver como Deus trabalha na nossa vida, mesmo em meio à fornalha. Mesmo em meio à fornalha. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque os planos de Deus não caíram. Não. Eles estão de pé. O que acontece é uma sacudidura. E o que acontece é Deus testando os limites. Para ver quem nós somos, se nós somos dignos daquilo que Ele tem para fazer. Presta atenção. Entendeu? Se nós somos dignos daquilo que Ele tem para fazer. É isso. E eu estava orando aqui de tarde, buscando a face do Senhor aqui. Eu falei, Senhor, à noite nós temos uma reunião, mesmo online, mas é uma reunião daqueles que estão buscando a Tua face, daqueles que estão buscando a Tua face para ver a Tua glória. E eu preciso de uma palavra que venha da Tua boca, uma palavra que venha de Ti. Eu preciso que o Senhor me dê. Vocês estão aí, gente? Dê uma pausada aqui. E eu pedi ao Senhor, eu preciso que o Senhor me dê a direção da onde eu vou ler. E o Senhor me falou nitidamente, Vale de Jaboque. Vocês conhecem o Vale de Jaboque? Quem que conhece aí o Vale de Jaboque? Então nós vamos ler o Vale de Jaboque. Quem estava no Vale de Jaboque, meu óculos já está embaçando, né? Nós estamos como Jacó estava naquele vale.
nós também estamos lá. Então eu sei que tem muitos irmãos aqui que estão começando a ler a Bíblia, né? Não conhece, às vezes, a história inteira de Jacó. Eu vou dar uma pincelada na história de Jacó. Jaboque, exatamente isso, Jaboque, Vale de Jaboque. Eu vou dar uma pincelada na história de Jacó. Jacó é filho de Isaac e Rebeca. Presta atenção. Jacó é filho de Isaac e Rebeca. Jacó, eles eram gêmeos. E primeiro nasceu Esaú. Esaú nasce, mas Jacó nasce agarrado no pezinho de Esaú. Esaú era vermelho e peludo. Esaú era um pouco diferente, mas Jacó era liso. Ele não tinha barbas, ele não tinha muito pelo no corpo. E eles nasceram. Mas Rebeca, quando ficou grávida deles, porque Rebeca não conseguia engravidar. Não conseguia engravidar. E aí ela consultou ao Senhor por que ela não engravidava. E ela, nesse tempo, Abraão estava vivo. Abraão conheceu os menininhos dela. E Deus deu para Abraão que iam ter 2 nações que iam guerrear dentro dela. E ela sentia, quando ela engravida, ela sentia a luta entre os 2 meninos dentro dela. E ela busca Deus. E Sem, ela vai na casa de Sem. E interessante, né? A proximidade deles com a Noé e com Sem. E ela vai na casa de Sem e ali é falado que existia 2 nações guerreando pela progenitura ali. E no nascimento sai Esaú primeiro e depois vem Jacó. Mas ele vem grudado no pé de Esaú. Isso tem um significado muito grande. Eles crescem, né? Esaú se transforma num pastor de ovelhas. Era um caçador, aliás, um caçador, né? Esaú era caçador. E Jacó era pastor de ovelhas. E Jacó sempre estava junto da mãe dele. Sempre pela casa, sempre junto do pai, da mãe, cuidando. Sempre zelando por aquilo que Deus deu para ele, que era o bem maior, era a família dele. Mas Esaú não. Esaú sempre teve uma vida diferente. Ele sempre gostou da aventura, vamos colocar assim. Sempre gostou de aventura. E determinado dia ele chega cansado da caça. E ele está tão cansado que ele está desmaiando de fome. E Jacó tinha acabado de fazer um guisado com lentilhas, né? Jacó fez aquele guisado e Esaú veio e falou: me dá desse guisado. Aí Jacó aproveitou e disse: Jacó, ele amava a Deus. Jacó habitava nas tendas de Deus. Jacó habitava nas tendas do Senhor, ele buscava a face do Senhor. E quando Jacó vê Esaú daquela forma, ele sabia que para Esaú a primogenitura não lhe dizia respeito em nada. Ele não tinha esse apego com Deus, ele não tinha. E Jacó fala com ele: eu te dou o guisado, mas você me dá a tua primogenitura. Vamos trocar? E Esaú topou na hora. Ele falou: o que vai me adiantar eu ser primogênito? Estou morrendo de fome, eu quero mais é comer. E ele vende ali a primogenitura dele por um prato de lentilha. Só que, quando você lê o livro de Jazar, você vai ver que Jacó se muniu de documentação para isso. Então, foi uma venda legítima. Ele vendeu. A venda foi legítima. E o que acontece? Jacó se apropriou, e a mãe de Jacó sabia, porque Rebeca sabia quem era Esaú e quem era Jacó. Rebeca tinha noção de quem era um e quem era o outro. E Rebeca sabia, pela vida de Jacó e pela vida de Esaú, que Jacó
era aquele que ia levar a promessa que Deus fez para Abraão. Shalom, Arlinda. A promessa que Deus fez para Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Que ele ia ser pai de nações, que ele ia ser pai do povo de Deus. E estava em Jacó. Rebeca tinha plena consciência que estava em Jacó o direito da primogenitura. Ela sabia, ela conhecia desde o ventre, ela sabia o que se passava no ventre dela. E ela vai andando. E ela presencia tudo aquilo. Quando ela percebe que o tempo passou e que Isaac começou a ficar mais velho, ficou cego, Isaac sente que a morte está perto, ele chama Esaú e Rebeca atenta a tudo que acontecia. Rebeca sempre atenta, porque Rebeca era uma mulher que ela tinha um pacto com o Senhor muito tremendo, o pacto da obediência. Rebeca tinha o pacto da obediência. Rebeca fica atenta às orientações de Isaac para Esaú. Esaú vai, caça, não lembro que animal que caçou, mas faz um guisado do jeito que eu gosto e traz para mim. E quando Rebeca vê aquilo, ela corre para Jacó. Jacó, providencia tudo o que precisa para fazer o guisado para o teu pai. Corre, que eu vou fazer o guisado do jeito que ele gosta. E você vai entrar. E Jacó se apavorou. Como que eu vou entrar se Esaú é peludo? O meu pai vai sentir que sou eu. Como eu vou fazer? E Deus deu estratégia para Rebeca. Mas por que Deus fez isso? Porque ele conhecia o coração de Esaú. O coração de Esaú não era um coração para Deus. Ele estava ali, mas ele não pertencia ao povo de Deus. O coração dele era mau, o coração dele era maléfico. O coração dele queria o mal de todos. E Deus sabia que a primogenitura não podia continuar com Esaú. E Deus dá a estratégia para Rebeca de como fazer a bênção chegar até Jacó. E ela introduz Jacó, ela veste Jacó, ela coloca a pele na mão de Jacó, que tinha pelo, coloca as peles na mão de Jacó, coloca a roupa de Esaú para que o pai sentisse o cheiro de Esaú. Mas, irmã Ruth, isso é uma traição. Não foi uma traição, foi documentado. Jacó tinha posse da primogenitura, ele vendeu, ele negociou aquilo que era de mais precioso para a vida dele. Esaú trocou por um prato de lentilha. Mas a primogenitura era de Jacó. E Jacó entra na presença do pai, com o guisado, e o pai se assusta, nossa, que rápido você veio. E aí ele pergunta, mas é a voz de Jacó. Mas aí quando ele cheira, passa a mão no pescoço, que estava com pele, passa a mão nas mãos, ele sente que é Esaú. Se Isaac soubesse a verdade, ele não deixaria acontecer. Isaac não, porque o amor de Isaac era Esaú. Ele deixava a emoção dele ir além da razão. Por isso Isaac não podia saber. Rebeca não. Rebeca, ela trabalhava com a razão. Ela trabalhava de acordo com os planos de Deus. Nós temos que entender as coisas, irmãos. Prestem atenção. Nós temos que entender as coisas para nós entendermos por que acontecem determinadas situações na nossa vida. Entendeu? Sim, porque Isaac, Caroline Porto, Isaac, ele agia com emoção. Isaac agia com a emoção e não agia com a razão. Por que você acha que ele ficou cego? Por que Deus permitiu que ele ficasse cego? Por causa dessa hora. Ele não ia deixar de espécie alguma. Mas como Rebeca sabia o que acontecia dentro, ela acompanhou os meninos e ela sabia quem amava a Deus e quem não amava. Ela tinha certeza do que ela estava fazendo.
Parecia loucura para todos, mas não, Rebeca tinha certeza do que estava acontecendo. Rebeca sabia que era uma mudança de câmbio, era uma mudança de estrutura que ia acontecer ali. Uma mudança de estrutura que ia acontecer. E aí, o que acontece? Jacó recebe a bênção. Jacó recebe a bênção. E Jacó tá por ali, né? Fica por ali, e tudo bem, tudo bem. De repente chega Esaú e vai com a caça lá. E o pai dele diz: mas eu acabei de te abençoar, como que você volta aqui? Ele falou: não, mas eu sou o primogênito. Ele falou: não, mas então foi Jacó. Jacó já recebeu a bênção. A bênção está sobre ele. O que tem para você agora é que você vai ser servo do seu irmão. E Esaú fica tão revoltado, que ele vai e se casa com as cananitas. Ele, para afrontar o pai e a mãe, se casa com as cananitas em volta. E aí ele começa o quê? A ameaçar Jacó. Por quê? Porque o ímpio, ele faz isso. Ele sabe da bênção que está na vida daquele que é do pai. Então ele também quer essa bênção. E quando ele não consegue e que ele volta para a lama, ele começa a perseguir aquele que está debaixo da bênção. Daquele que busca a Deus, daquele que tem amor à palavra, daquele que tem amor às almas. Então ele vem na perseguição total. E Jacó tem que sumir dali. Jacó tem que ir embora pela própria vida dele, porque Esaú prometeu matá-lo. E Rebeca providencia tudo e fala para Jacó: Jacó, vai para a casa do meu irmão Labão, que lá o Senhor vai te abençoar. E Jacó foi. Jacó passa por ali e ele passa numa pedra, né? Ele dorme em cima de uma pedra, não me lembro agora o nome do local. Quem souber aí, por favor, me fale aí o nome do local que ele dorme. E ele vê uma escada que vai da terra ao céu. E o Senhor fala para ele: vai que eu vou te fazer uma grande nação. Que coisa maravilhosa, né? Vai porque eu vou te fazer uma grande nação. O improvável se torna agora o carro. Betel, obrigado, Viviane. Obrigado, minha irmã. Betel, né? Betel. O improvável, Jacó era o pobrezinho, Jacó era o apegado à mãe e o pai. Jacó estava sempre nas tendas, sempre na tenda, ele habitava nas tendas. Por que diz isso? Quando fala habitar em tendas, ele está habitando sob a asa do Altíssimo. Ele está habitando sob o talite do Altíssimo. Entenderam? E Jacó vai para... Ele tem esse sonho e ele diz, né? O Senhor esteve aqui. E ele vai. E lá ele conhece Raquel. É ultrapassado. O sogro ultrapassa ele da Lia no lugar de Raquel. Depois de uma semana ele dá Raquel no lugar para ele trabalhar mais 7 anos. E ali ele começa a formar a sua família. E começa a formar a sua grande fortuna. Em 14 anos, o Senhor abençoou Jacó. Daquele homem improvável, daquele homem que era tido como trapaceiro, que ele não era. Jacó não era trapaceiro. Jacó negociou aquilo que para ele era o de mais importante. E Esaú vendeu porque não tinha importância para ele. Existem provas, meus irmãos, que nós passamos para saber qual é a importância da nossa vida. Se a nossa importância está no reino dos céus ou se está nas coisas desse mundo. Entenderam? Nós temos que ter inteligência para entender o que acontece. E dali, irmãos, esse homem chegou num ponto que ele falou, ele já estava sendo explorado pelo sogro, e ele falou: nós precisamos ir embora daqui. E ele vem embora. Acontece várias coisas no meio do caminho, mas o ponto que eu quero chegar é agora. É quando Jacó começa a entrar, ele vai entrando agora, nos domínios onde está Esaú. Nas terras do seu pai ele está entrando. Jacó, quando volta, ainda encontra o pai e a mãe vivos. Ele não encontra eles vivos.
E agora ele vem e ele tem medo, porque ele estava jurado de morte por Esaú. Aquele homem que não queria primogenitura, ele trocou, ele achou melhor. O que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Foi assim que ele tratou a primogenitura dele. E ali Jacó negociou. E agora ele está voltando. Está voltando e as terras, Esaú já começa a ouvir o barulho do gado sobre a terra. E agora é que nós vamos ver como é que Jacó vai se preparar para o encontro com Esaú. Se prepara agora, meu irmão. Agora você vai entrar no Vale de Jaboque. Vamos lá? Vamos entrar junto? Vamos entrar na cena do Vale de Jaboque. Jacó enviou adiante dele mensageiros. Capítulo 32 de Gênesis, versículo 3, tá? Capítulo 32 de Gênesis, versículo 3. Está escrito assim: Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, na terra de Seir, a estepe de Edom. Edom quer dizer vermelho, tá? Deu-lhes esta ordem aos seus criados: assim falareis a Esaú, meu senhor, eis a mensagem de teu servo Jacó. Habitei junto a Labão e ali fiquei até agora. Adquiri bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Quero dar a notícia a meu senhor para encontrar graça aos seus olhos. Jacó foi mandando mensagens para ele medir o nível da situação que ele encontrar. Jacó estava colocando o termômetro para ver a quentura dos ouvidos do irmão dele, para ver a quentura do irmão dele na sua raiva, no seu ódio contra ele. Então dividiu, versículo 6. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Ele mesmo vem agora ao teu encontro, e há 400 homens com ele. Jacó vem vindo. Aliás, Esaú vem vindo ao encontro de Jacó. E Jacó treme. 400 homens com ele. Por que 400 homens com ele? O que Esaú queria com isso? Ele sabia da malignidade do coração de Esaú. Ele conhecia. Ele sabia a perversidade de Esaú. Ele sabia quem era Esaú. Ele sabia que Esaú casou com mulheres estranhas para poder afrontar o pai e a mãe. Ele sabia que Rebeca chorava pelas mulheres de Esaú, de tão afligida que ela era pelas mulheres de Esaú. E Jacó agora se desespera. E diz assim: Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. Jacó teve grande medo e sentiu-se angustiado. Então dividiu em 2 grupos a estratégia. Irmãos, presta atenção aqui. Você é um servo de Deus. Você tem que ter estratégia mediante a guerra. Você tem que buscar o Senhor qual a estratégia que você vai ter para guerrear com o inimigo da tua alma. Porque, queira ou não queira, nós estamos aqui entre a luta do inferno e do céu. Jacó simboliza o céu, Esaú o inferno. Um amava a Deus, o outro não. Olha agora aqui. Então dividiu em 2 grupos os homens que estavam com ele, as ovelhas e os bois. Disse para consigo, Jacó falou com ele mesmo: se Esaú se dirigir para um dos bandos para atacar, o outro bando poderá se salvar. Disse Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, e Yahvé, que me ordenaste, retorna à tua terra e à tua pátria e te farei bem. Eu sou indigno de todos os favores e de toda a bondade que tiveste para com teu servo. Ele está se colocando como indigno.
E não tinha senão meu cajado para atravessar este Jordão. Quando Jacó veio para Labão, ele só tinha o cajado. Ele tinha um arsenalzinho de alimento para ele poder chegar até o lugar que ele tinha que chegar. Mas ele só tinha o cajado. Sabe por quê? Porque as joias que Rebeca deu para que Jacó pudesse se manter no meio do caminho foi roubada pelos filhos de Esaú. No livro de Jazar registra isso. E ele ficou somente com o cajado e com a alimentação. E agora posso formar 2 bandos. Olha aqui, ó. Eu não tinha senão meu cajado para atravessar esse Jordão. E agora posso formar 2 bandos. Quer dizer, ele estava tão rico, Deus abençoou ele tanto, que agora ele tinha homens, mulheres e servos e servas, tinha animais e tinha uma família enorme com ele. 4 mulheres, 11 filhos. Livra-me da mão do meu irmão. Ele sabia como ele era sanguinário. Ele sabia. Pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos, a mãe com os filhos. Olha a situação de Jacó. A situação dele era medo. A situação dele era de pânico. Ele sabia com que ele estava lidando. Ele sabia que ele estava lidando com um dos piores homens que a face da terra já viu. Foste tu com efeito que disseste: eu te cumularei de favores e tornarei a tua descendência como a areia do mar. Jacó agora orava as promessas que Deus fez para ele. Quando eu falo para você que você tem que orar as promessas que essa palavra nos traz, é porque essa promessa é viva e verdadeira e ela se cumpre em todos os filhos de Deus. Passa os céus e a terra, mas essas palavras não vão passar. Por isso nós temos que orar a promessa. A Bíblia toda é promessa para aqueles que estão herdando a vida eterna. A Bíblia toda ela é a promessa para aqueles que vão habitar com Cristo. Olha aqui, eu te cumularei de favores e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. E Jacó passou a noite naquele lugar. Presta atenção. De tudo que tinha, separou um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 cordeiros. 30 camelas de leite com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele os confiou a seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: ide adiante de mim. A estratégia de Jacó. Presente. Olha isso aqui, são os presentes. Ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Ao primeiro deu esta ordem: quando meu irmão Esaú te encontrar e te disser de quem és, para onde vais, a quem pertence o que está diante de ti, responderás: é de teu servo Jacó. É um presente enviado a Esaú, meu senhor, ele mesmo chegará atrás de nós. Irmãos, o coração do homem ambicioso, presta atenção o que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é estratégia para a tua vida nos próximos dias que nós vamos passar. Marca isso aqui que eu estou te falando. São estratégias para os próximos dias que nós vamos passar. O homem ambicioso, o homem que a mente dele é ligada na terra, o homem que a mente dele é ligada aqui, que a visão dele é a visão da galinha, ele não tem visão para o céu, ele não sabe o que é olhar para o céu, ele não consegue entender isso, na mente dele isso não existe. Ele tem visão do mundo, ele gosta das coisas do mundo. O presente faz ele ficar quieto. O presente aplaca a ira dele por um tempo. Escuta que eu tô te falando, porque em breve você vai lembrar disso aqui que eu tô dizendo. Quando você vê os filhos das trevas partindo para cima de você, escuta isso.
deixe na tua casa presentes preparados para aplacar a ira dos filhos das trevas, até o Senhor te dar a saída necessária que você precisa. Porque eles precisam de presentes para poderem se sentir poderosos. Irmã Ruth, mas isso é um engano. Mas eles são enganados. Eles gostam do engano. Para nós é estratégia. Foi o que Jacó fez com Esaú. Ele sabia que Esaú não tinha visão para o céu. Esaú não tinha visão para Deus. Ele tinha visão para as coisas da terra. Então ele prepara o presente para aplacar a ira de Esaú. Foi o que Deus colocou para ele fazer. Jacó era um homem que andava segundo o que Deus determinava. Presta atenção aqui. De tudo que tinha, separou um presente para seu irmão. Aí vou pular aqui. Ele os confiou a seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: ide adiante de mim e deixai espaço entre os rebanhos. Por que deixar espaço entre os rebanhos? Porque Jacó estaria atento ao que aconteceria se Esaú não recebesse os presentes e viesse para cima deles. Ele tinha tempo de salvar os filhos e uma parte daquilo que ele tinha. Presta atenção. Ao primeiro deu esta ordem: quando meu irmão Esaú te encontrar e te disser de quem és e para onde vais, a quem pertence o que está diante de ti, responderás: é do teu servo Jacó. Seu servo, não é irmão não, servo. Sendo que na bênção Esaú tinha que ser servo dele. Jacó se humilha e traz ele como ele se torna servo de Esaú. Aqui, a quem pertence está diante de ti, responderás: é de teu servo Jacó. É um presente enviado a Esaú, meu senhor, e ele mesmo chegará atrás de nós. Ele deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que caminhavam atrás dos rebanhos. Eis, disse ele, como falareis a Esaú quando o encontrares, e direis: teu servo Jacó, ele mesmo, chegará atrás de nós. Com efeito, dizia ele para si mesmo, olha o que eu falei aqui agora, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Jacó sabia, irmãos, Jacó sabia o que eles queriam, o que ele queria. Ele queria ressarcimento da primogenitura. Ele queria uma indenização. E Jacó sabia disso, e ele prepara um pequeno rebanho para Esaú como presente. Com efeito, dizia ele para si mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede. Em seguida me apresentarei a ele, e talvez me conceda graça. O presente seguiu adiante, e ele ficou aquela noite no campo. Jacó ficou aquela noite no campo. Agora, nós vamos entrar com Jacó no vale de Jaboque. Jacó preparou tudo. Jacó montou toda a estratégia. Toda a estratégia estava montada, porque ele tinha que aplacar a ira do irmão. E nesse aplacar da ira do irmão, ele sabia o seguinte, que ele preparou, mas se o Senhor não estivesse à frente, nada daquilo ia dar certo. E o que ele vai agora? Ele vai para o campo. Ele vai para Jaboque. Naquela mesma noite, ele se levantou. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e passou o vale do Jaboque. Ele os tomou e o fez passar a torrente, e fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou só. Agora é o momento que Jacó precisa estar a só com aquele que prometeu, com aquele que é fiel para cumprir. É o momento de Jacó estar a sós com Deus. Irmãos, quantas vezes nós estamos na encruzilhada? Esaú mandando todas as setas inflamadas, todas as setas maldizentes.
contra Jacó. E nós temos que entrar no vale de Jaboque. E ali clamar. E ali interceder pela nossa vida e pela vida daqueles que estão conosco. Naquele momento, alguém começou a lutar com ele até surgir a aurora. Alguém lutou com Jacó até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa. Aquele homem, aquele ser que estava ali lutando com Jacó, Jacó não se deixava dominar. Jacó lutou com ele. Para que ele parasse de lutar, essa pessoa, esse alguém que estava lá, colocou a mão na perna de Jacó e fez com que a perna dele ficasse troncha, ficasse manca. Ele tocou o nervo ciático de Jacó. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa. E a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Quem disse? Aquela pessoa que lutava com Jacó. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei se não me abençoares. Por quê? Jacó percebeu que não era qualquer um. Era alguém vindo dos céus que estava lutando com ele. E ele perseverou. Ainda que a mente dele tivesse ligada em Esaú no que estava acontecendo. Ainda que o corpo dele estivesse tremendo pelo impacto do encontro com Esaú, porque era o povo de Deus e o povo de Satanás que iam se encontrar. Ele sabia. E ele sabia que se ele não perseverasse com a luta com esse anjo, ele não ia passar, ele não ia subsistir. E ele precisava do quê? Ele foi buscar a bênção no vale de Jaboque. Eu não te deixarei ir se não me abençoares. Quem somos nós para falar isso para o anjo? Mas Jacó falou. Jacó falou. Jacó lutou. Quem era Jacó? Até então, tinha sido improvável. Ele entrou e lutou com o anjo. Ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Respondeu ele. O anjo retornou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte. Olha isso aqui, porque foste forte contra Deus e contra os homens. Lá Jacó lutou contra o anjo do Senhor. E tu prevaleceste. Um homem, comedor de arroz e feijão, luta com o anjo pela bênção. Um homem comedor de arroz e feijão, injuriado, indignado. Um homem tido como trapaceiro. O sogro vai atrás dele porque diz que ele roubou ele. Esaú xinga ele, maldiz a Jacó porque diz que foi roubado e não foi. Jacó estava documentado da venda que ele fez. Esse homem, Jacó, nesse problemão todo, ele entra no vale do Jaboque e ele luta com o anjo até o romper da aurora. E ele prevalece. Jacó prevalece. E o anjo pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: Jacó. Ele retornou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens, e tu prevaleceste.
Jacó fez essa pergunta: revela-me o teu nome, por favor. Mas ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. E Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, que quer dizer Peniel. Estive face a face com Deus. Porque disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Meu irmão, que coisa mais maravilhosa, que coisa mais linda. Jacó deu a este lugar o nome de Fanuel, porque, disse ele, eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nascendo o sol, ele tinha passado Fanuel, quer dizer Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os israelitas até hoje não comem o nervo ciático que está na articulação da coxa, porque ele feriu Jacó na articulação da coxa, no nervo ciático. Meu irmão, a situação tá grave, a situação tá séria. Entra no vale de Jaboque. Você precisa de uma resposta de Deus? Entra no vale de Jaboque. Luta com o anjo. Não é pecado você lutar com Deus, não. Você não está lutando pelas coisas dessa vida. Você está lutando pela salvação. Você não está lutando pelo que esse mundo pode te dar, não. Você está lutando nesse momento pela tua vida na presença do Pai. Você precisa, eu preciso, nós precisamos entrar no vale de Jaboque. Lá está a tua bênção, lá está o que você precisa. Você não sabe para que lado correr, você não sabe para que lado ir? Entra no vale de Jaboque, porque lá o Senhor vai decidir a tua vida. Lá o Senhor vai decidir o que você vai ter que fazer. Lá o Senhor vai te dar a orientação necessária do que você vai fazer. Lá Ele vai abrir a porta para os últimos dias desse mundo tenebroso. O Senhor está nos chamando para entrar no vale de Jaboque. Esaú vem vindo. Esaú vem vindo com os seus homens para cima de um povo que o nome foi tirado de Jacó para Israel. É um povo forte. É um povo destemido. É um povo que busca a Deus em oração. Esse é o povo de Deus. É o povo que quando a situação aperta, em vez dele bradar, em vez dele sair falando impropérios, ele vai para a presença do Senhor e fala: Pai, mostra o que está acontecendo. Pai, venha sobre a nossa vida. Vem com a tua mão, Pai. Socorre o teu povo. O homem de Deus não sai falando nada de ninguém. O homem de Deus busca a face do Senhor em oração. O homem de Deus, ele cuida do povo de Deus. Jacó cuidava do rebanho. Jacó cuidava das mulheres, dos filhos, e Jacó cuidava dos seus servos. Jacó sabia que aquela possessão era o Senhor que tinha dado. E Jacó caminha com eles. Mas antes de caminhar, ele vai buscar a bênção do Senhor. Ele vai buscar a preparação para entrar na presença de Esaú. Para adentrar a presença daquele que o queria matar. Para entrar na presença daquele que queria acabar com a vida dele. Antes ele vai buscar a bênção. Antes ele vai na presença do Todo-Poderoso e falar: Senhor, o Senhor falou para eu fazer isso, o Senhor falou para eu entrar por essa porta, o Senhor me abençoou
E agora eu estou diante do perigo. O que eu vou fazer? O Senhor disse para o meu pai Abraão, o meu pai Isaque, que eu seria uma grande nação. E eu estou aí com os meus 11 filhos, com as minhas 4 mulheres, e eu não sei o que fazer. Eu não sei o que atitude tomar. Eu já fiz toda a estratégia que eu podia fazer. Mas se a tua bênção não for diante de mim, eu não tenho como chegar lá. E ele começa a colocar para Deus a fragilidade. O Vale do Jaboque, meu irmão, é a luta entre o homem espiritual e o homem carnal. É onde você se despe da carne e se veste do espírito e luta pela bênção com o anjo. Nós precisamos entrar no Vale de Jaboque. Nós precisamos, nós estamos já em momentos decisivos. Faça da tua vida uma bênção. Que o Senhor possa trocar o teu nome para Israel. Que o Senhor possa trocar o nosso nome para Israel. Que nós possamos estar agregados e congregados com o povo de Deus assim que a última trombeta soar. Quando você ouvir a trombeta soando e você ouvir teu nome chamando, quando você ouvir, você vai se lembrar do vale que você passou e da bênção que você buscou. E você vai dizer, valeu a pena, eu estou sendo congregada ao povo de Israel. Eu estou subindo para o meu Deus, eu estou transformada. Transformado. Eu estou sendo transformado pelo poder de Deus. Eu já agora não vivo eu, mas vou viver a vida eterna para sempre com meu Cristo. Porque no abrir e fechar de olhos nós vamos ser transformados de um corpo corruptível para um corpo de glória, assim como Cristo é. E nós estaremos para a eternidade nos ares. Nos ares não, né? No novo céu, na nova terra. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas estaremos sendo reis e sacerdotes. No novo céu, uma nova terra, onde o mar já não existe. Você está se preparando para isso? Você está se preparando para o novo céu e a nova terra? Você precisa se preparar. O Senhor está te chamando para isso. O Senhor está te convidando para entrar no vale. Entra no vale. Luta pela bênção. Não a bênção desse mundo, não. Não, esse mundo aqui já acabou. Você tem que lutar pela bênção da vida eterna. Você tem que lutar para ver Jesus voltar. Por que eu te incentivo a você lutar para ver Jesus voltar? Porque vai ser a coisa mais gloriosa nós ouvirmos a trombeta soar. Vai ser glorioso demais. Nós somos a geração da trombeta. Nós somos a geração da volta de Cristo. Nós estamos a poucos passos da volta de Jesus. Nós somos os improváveis. Nós somos como os valentes de Davi. Não éramos nada, mas vamos ser reis e sacerdotes com Cristo. Você está pronto, meu irmão, para isso? Você está pronto para isso? Guarda a tua alma do mal. Guarda a tua vida de pecar. Se coloca na presença do Mestre. Se coloca na presença do Pai. Porque Ele vai estar no Vale de Jaboque, te esperando para a luta. Ele quer ver a tua luta. Ele quer ver você lutando pela tua salvação. Ele te chama para o Vale de Jaboque. Esaú está lá, prontinho para nos pegar. Esaú está com a boca aberta. Ele ruge como leão, mas ele não é o leão. Creia. Creia no poder do Todo-Poderoso. Vamos orar. Prestem atenção. No final da oração, vocês colocam o nome das crianças, mas é mais pro final. Presta, senão eu me perco aqui para orar, tá bom? Tá? Quando eu falar assim,
Senhor, vamos orar agora pelos teus filhos. Aí vocês começam a colocar o nome, tá bom? Vamos fazer a coisa bem organizada para a gente não se perder. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, o teu filho amado. Senhor, que o Senhor mandou que viesse dos céus para essa terra, para verter o seu sangue na cruz do Calvário, para nos abençoar. O Senhor, Pai, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, eu te peço nesse momento, nos ajuda a entrar no vale de Jaboque. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Perdoa, Pai, em nome de Jesus, a tua herança. Limpa os nossos corações, limpa a nossa mente, os nossos olhos, ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés. Limpa o nosso interior, que não haja nenhum mal na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, venha sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ser irrepreensíveis para aguardar a volta do teu Filho, para que nós não venhamos perder a nossa coroa. Não deixe que as coisas dessa vida, não deixe, Senhor, que os homens malignos venham tirar a nossa salvação, mas que nós possamos estar diante de Ti, na unção do Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, estar diante da Tua presença em novidade de vida, que nós possamos, Pai, estar diante de Ti, buscando a Tua face em oração, nos colocando, Senhor, diante da Tua presença em novidade de vida, numa vida santificada, buscando a santificação que vem do trono da Tua graça. Eu te peço, Pai, guarda os meus irmãos, guarda nós, para que nós possamos ver a volta de Jesus Cristo, para que nós possamos estar prontos para ouvir a trombeta soar, para que nós possamos, Senhor, buscar a Tua face e estarmos, Senhor, de acordo com o que Tu queres. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, guarda a casa dos meus irmãos. Protege, blinda, faz essas casas ficarem invisíveis mediante a ação de Satanás. Te peço nesse momento pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. Pai, em nome de Jesus, te peço pela vida dessas crianças, desses adolescentes, Pai. Que a Tua proteção venha sobre a vida deles, que eles possam ser guardados debaixo da Tua mão. Te peço, Pai, pelo Gabriel, pela Malu. Guarda, Senhor, essas crianças em nome de Jesus. Blinda elas da serpente, da Larissa, do Vitor, da Isadora, do Pedro, do Gabriel, do Júlio César, do Paulo Ricardo, da Beatriz. Pai, protege em nome de Jesus, protege, Senhor, guarda o Gustavo, a Giovana, Senhor, guarda essas crianças, blinda, coloca na sua cabecinha a Tua palavra, da Valentina, do Samuel, que a Tua palavra possa estar no coração deles, do André, do Álvaro, da Yasmin, da Isabela, do Arthur. Senhor, em nome de Jesus, esteja sobre a vida deles, do Lorenzo, do Vicenzo, do Isaac, do Aleph, do Marcelo, Henrique, Alice, Maria Eduarda, Daniel, Frederico, Maria Heloísa, Paulo Henrique, o Guilherme, o Eduardo, o Mateus, o Miguel, Pai. Em nome de Jesus, protege. São filhos dos Teus filhos, sobrinhos dos Teus filhos, Senhor, que também são como filhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, guarda essas crianças debaixo da Tua poderosa mão. Livra eles do mal, livra eles do engano. Livra eles da boca da serpente, da Rafaela, o Eduardo, a Mariana, o Daniel. Senhor, em nome de Jesus, livra essas crianças da língua da serpente. Livra essas crianças, Pai, do rabo da serpente. Que esse rabo dela não venha sobre eles, Pai, em nome de Jesus, do João Guilherme. Guarda eles nessas escolas, Pai, essas escolas traiçoeiras, escolas do Satanás, da Emily, do Felipe. Escolas do inferno, Pai, o Daniel, o Thalisson. Senhor, em nome de Jesus, que eles estejam protegidos, que nenhuma picada maléfica pegue a eles, Senhor. Protege essas crianças em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos pela Tua infinita misericórdia, protege a casa,
protege os animais, faz as casas dos seus filhos ficarem invisíveis. Se o vento passar, que o vento não passe sobre a casa deles. Se o fogo soprar, que o fogo não venha sobre a casa deles. Em nome de Jesus, que a torrente de Satanás não venha sobre o teu povo, que o teu povo seja guardado pela unção do teu Espírito Santo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos do mal, protege, Senhor, a Samara, a Manuela, protege todos em nome de Jesus, Pai, no nome honrado do teu Filho, Senhor. Faz com que o teu povo, Senhor, tenha conhecimento, sabedoria, que eles tenham entendimento, estratégia. O Tiago, o Mateus e a Elizabeth, Senhor, em nome de Jesus, guarda. Que o teu povo tenha estratégia do céu para esse momento. Que o teu povo saiba verificar como Jacó teve a estratégia do irmão dele. Ele gostava de presentes. Iago, que proteja o Iago, Pai. Esse povo gostava de presente. O povo do mundo gosta de presente, eles se dobram pelo presente. A Isabelle, em nome de Jesus, guarda essa criança, Pai. Senhor, prepara, guarda o teu povo, dá estratégia. Em nome de Jesus, dá estratégia, Senhor. Pelo teu poder, eu te peço, em nome de Jesus. Dá estratégia a todos nós, Pai. E, Senhor, eu creio no teu poder, eu creio na tua obra. Eu creio, Senhor, na unção do teu Espírito Santo. O Senhor não nos trouxe até aqui em vão. O Senhor tem nos trazido. Guarda o Flávio, Pai, que está viajando para uma grande obra. Guarda o Flávio em nome de Jesus. Guarda ele, Senhor, pela tua infinita bondade. Guarda o teu filho, guarda as crianças do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Sê com o teu filho, Pai. Eu te peço pelo sangue do Cordeiro, nos ajuda, Senhor, nos blinda. Guarda os idosos, da qual eu também faço parte, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus. O Davi, o Miguel, Bia, Theo, Luca, Maria, Laura, Cecília. Guarda os animais também. Senhor, eu te peço, é triste falar isso, mas eu te peço, Senhor, leva os animais em nosso, para que eles não sofram o que vem vindo aí. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, como o Senhor está levando os meus. Os meus eu estou a 3 gatos só, Pai, da volta do teu filho. E eu te peço, Pai, guarda o Flávio que está em viagem, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal. Protege, Pai, e nos ajuda a segurar as pontas até o limite que o Senhor vai colocar a cada um. Que nós possamos entender o limite, que o Senhor atua no nosso limite. Te agradeço, Senhor, te louvo por todos aqueles que estão aqui, buscando a tua face em oração, buscando de ti, Senhor, a proteção do teu Espírito. Livra, Senhor, do mal, em nome de Jesus eu te peço. Não é que nós haja merecimento, porque nós não temos. Somos falhos e errantes. Mas os merecimentos estão no teu Filho, e é nele que nós confiamos. É nele, porque ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Se ele venceu, Pai, nós também vamos vencer. E eu te louvo por isso. Guarda-nos pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, aquele que vive para hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, se vocês puderem, leiam a palavra, leiam esse capítulo 32 de Gênesis, leiam, reflitam, para que o Senhor mostre aquilo que às vezes não foi mostrado aqui, para que o Senhor te dê elucidação da palavra. Não fique só no que eu falo, leia a palavra e vá ver se o que eu estou falando está de acordo com ela. Presta atenção. Eu vou dizer só mais uma coisa para você. Quando você observar pessoas, observe o fruto que essas pessoas dão. Observe o fruto que essas pessoas dão. Qual é o fruto que tem dado na tua vida?
Que fruto tem dado na tua vida? Se é fruto para te enriquecer espiritualmente ou se é fruto para te levar para a lama? Meu irmão, cuidado. Cuidado com as árvores. Nem toda árvore dá fruto que se agrada a Deus. Presta atenção. Cuidado. Porque muitos estão ficando na beira do caminho por ouvir e por tomar da árvore com frutos maus. Cuidado. Toma cuidado. Faz uma análise na tua vida. Faz uma análise e veja o que Deus tem feito na tua vida. Aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem falado com você. Se uma árvore boa pode dar fruto ruim. Se a árvore que está te alimentando, pelo poder da palavra de Deus, que está compartilhando com você, pode realmente dar fruto ruim. Cuidado, meu irmão, para você não ser enganado com a língua da serpente. Toma cuidado. Porque para estar falando da palavra de Deus tem que pagar preço. E preço de oração. Não é brincadeira, não. Tá bom? Fiquem na graça do Pai, meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos vocês. Que o Senhor abençoe e dê uma noite de paz, uma noite de conforto na presença do Senhor. Saibam, o Senhor está provando os nossos limites para saber quem nós somos. Se nós somos achados por dignos de não passar por todas essas coisas e estar em pé diante do Filho do Homem. Lembra? Ore esse versículo. Presta atenção. Vou falar mais uma vez. Se preparem para Isaías 24, que já está acontecendo. Lembra que o Senhor mostrou para mim há quantos anos atrás que eu falo isso? Presta atenção. Se preparem para Isaías 24, que já está acontecendo. Confiem no Salmo 91. Orem o Salmo 91 como nós oramos hoje de manhã. Orem Lucas 21, 36. Aguardem Apocalipse 12. E se vistam de Efésios 6. Prestem bastante atenção. Irmãos, fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos. Uma noite na presença do Senhor. E se assim o Senhor permitir, amanhã cedo nós estaremos aqui para aquecer o nosso coração na presença do Senhor. Fiquem na graça de Jesus. Não temam, não temam, porque o Senhor está nos provando no nosso limite. Ele vai dar a saída. Em nome de Jesus. Amém e amém.